Ô pastor Mateus, boca de Deus aqui para nós. Estenda suas mãos para o pastor Mateus. Ele é lá de São Paulo, né, Mateus? De São Paulo. São Paulo. Você nasceu lá? Eu nasci em Campos. Campos? Norte do estado do Rio. Que legal. Ó Deus, nós abençoamos o teu servo, que ele seja a boca do Senhor. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor o escolheu. O Senhor o tem chamado para uma vida abençoada. E assim será hoje e para sempre. Mais uma vez, vidas serão transformadas e curadas através da palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos, poder celebrar juntamente com você esse culto tão especial. A você que está pela transmissão, que Deus te abençoe também aí onde você estiver, e que essa palavra possa alcançar a sua vida, trazer respostas de Deus também para você. Que bom poder estar mais uma vez aqui na Getsemane, poder estar com o pastor Jorge Linhares, é sempre uma alegria muito grande, poder desfrutar da sua companhia, e também poder servir a Getsemane com a palavra, para mim é sempre um privilégio, uma honra, e o desejo do meu coração é que mais uma vez Deus possa falar através da minha vida, a palavra dele para a sua vida esta noite. Amém? Está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Assentado como você está, abra a sua Bíblia comigo, livro de Neemias. Eu gostaria de ler com você em 2 capítulos, capítulo 1 e depois capítulo 6. Livro de Neemias, capítulo 1 e capítulo 6. Incentivar a você que ainda não possui os livros, na saída você tem 3 livros ali que vão te abençoar muito. Neemias capítulo 1, eu gostaria de ler com você, nesse capítulo, a partir do verso 1, e depois também deixe a Bíblia aberta aí no capítulo 6, eu creio que Deus tem uma palavra à sua vida, ao seu coração, por meio da vida de Neemias esta noite. Neemias capítulo 1, verso 1, está escrito assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio a mim Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E eles me disseram que os restantes que ficaram do cativeiro estavam na província, em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estavam destruídos e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, me assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 6, verso 1. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que nesse tempo não tinha sido colocada ainda as portas nos portões, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, eles intentavam me fazer mal. Enviei-lhes mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse para ir ter convosco? Verso 15. Acabou-se, pois, o muro nos 25 dias do mês de Elul, com 52 dias de obra. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em volta de nós temeram, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que fora o Senhor Deus que havia feito esta obra. Se você leu comigo, diga amém. A vida de Neemias, ela carrega uma mensagem de esperança e de encorajamento para a vida da gente. Neemias faz parte daqueles judeus que haviam nascido na Babilônia. Você sabe muito bem que por um período de aproximadamente 70 anos, o povo judeu, o povo do Reino do Sul, ficou exilado na Babilônia. No que a história registra como aproximadamente 586 a.C., um homem chamado Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, veio sobre Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, deixou Jerusalém no chão, em ruínas, e pegou uma boa parte do povo e levou cativos para a Babilônia. Depois desses 70 anos, que Deus então, na época de um rei chamado Ciro, que era um rei persa,
Deus permitiu que o povo retornasse para Jerusalém. Então, esse povo que voltou para Jerusalém encontrou uma cidade destruída há quase um século. Encontrou muros no chão, sem dinheiro para reorganizar a estrutura da cidade. Um cenário totalmente desesperançoso. E o sentimento de que talvez os melhores dias de Jerusalém já haviam se passado. A primeira geração que foi para a Babilônia, certamente carregava a esperança de, quem sabe daqui 1, 2, 5 anos a gente volta. Passa 10, 15, 20 anos, os filhos começam a nascer ali. E essa cultura da fé em Deus só não é perdida, porque os pais preservaram na educação, na formação, o temor de Deus, o conhecimento da lei de Deus. Mas a partir da segunda geração que nasceu na Babilônia, o país de origem já era a Babilônia, a língua também já era a língua dos caldeus. Então era um cenário um pouco desconfortável retornar para Jerusalém. A Bíblia diz que um desses homens que havia ido para Jerusalém retorna para a Babilônia. O nome dele é Hanani. E quando ele vai voltar, ele vai se encontrar com Neemias. E Neemias vai fazer uma pergunta a ele. A pergunta é: como está Jerusalém? Essa pergunta aqui faz parte do cotidiano da vida. Todo dia, alguém pergunta para alguém se a pessoa está bem. Talvez hoje alguém já perguntou para você: você está bem? Talvez você já perguntou para uma pessoa: como é que você está? Já que faz parte da rotina da vida. A resposta mais fácil para Neemias ter dado quando Hanani disse: Jerusalém continua no chão, desonrada, sem segurança, muros destruídos, portas queimadas, cidade em cenário de desprezo, de opróbrio que é vergonha. A resposta mais fácil para Neemias ter dado é: que dor de Jerusalém. Que Deus levante alguém para restaurar Jerusalém. Neemias poderia ter olhado, por exemplo, para a profissão dele. Ele era copeiro, trabalhava como mordomo. Ele servia ao rei. Ele não era construtor, não era engenheiro. Ele poderia muito bem ter olhado e dito: tem gente com qualificação profissional para fazer isso. Não tem nada a ver com a minha área de profissão. Mas ele não levou isso em consideração. Quando ele ouviu que Jerusalém estava em ruínas, ele se levantou e ele entendeu que Deus poderia usar a sua vida para mudar a realidade de Jerusalém. Não é porque talvez você nunca fez uma coisa que você não pode fazer. Você não pode deixar talvez que a sua falta de experiência te faça deixar de viver sonhos, projetos, objetivos e ideais. Às vezes é mais fácil você arranjar uma desculpa do que enfrentar os seus medos, a realidade, e entender que Deus pode usar a sua vida e abençoar você nisso. Neemias, ele entendeu que ele poderia ser útil, e ele se levantou. Sabe o que é curioso aqui? Neemias recebeu alguma profecia para isso, sim ou não? Não. Viu algum anjo? Teve alguma visão? Ouviu alguma voz? Não. Neemias foi convencido pelo simples. O chamado de Neemias foi silencioso. Sabe o que foi que Deus fez para chamar Neemias? Deus apresentou a ele uma necessidade. Eu preciso que você entenda e que isso daqui se assente no seu coração e ganhe forma na sua vida. Tem horas que Deus vai contar com você para você fazer coisas e Ele não vai falar com você. Você não vai ouvir nenhuma profecia. Você não vai ter nenhum sinal sobrenatural de Deus para você fazer isso. Tudo que Deus vai fazer é te apresentar uma necessidade. Se você for sensível a isso, Deus usará a sua vida para mudar a história de um lugar, a história de uma pessoa. Tem uma coisa muito curiosa na Bíblia. Nós olhamos e sempre temos um olhar com muita alegria para a vida de homens como Davi, como Neemias, como Isaías, como Elias. Só que tem uma coisa curiosa nesses homens. A grande maioria deles fizeram coisas extraordinárias que Deus não os mandou fazer. Deus apenas apresentou para eles uma necessidade. Deus não mandou Davi ir enfrentar Golias. Deus apenas apresentou para ele uma necessidade. Deus não mandou Elias ir falar com Acabe que não haveria chuva. Elias apenas viu o cenário. Israel adorando a Baal como se Baal fosse um Deus que mandava chuva. Israel cego dentro desse cenário de apostasia. Ele chega diante de Acabe e diz: rei, segundo a minha palavra. Era como se ele estivesse falando: eu não ouvi nenhuma palavra de Deus para fazer isso, mas eu não poderia ver as coisas do jeito que
estão e cruzar os braços fazendo de conta que não é comigo. Segundo a minha palavra, nesses anos não vai ter chuva, nem terá orvalho em Israel. E Deus fechou os céus e honrou a palavra de Elias. Deus não mandou Neemias se reconstruir os muros de Jerusalém. Deus apenas mostrou para ele uma necessidade. Eu quero crer nessa palavra de Deus sobre a sua vida esta noite, em nome de Jesus. Deus vai despertar o seu coração através de algumas necessidades que Ele vai apresentar a você. Você será sensível a isso e Deus usará a sua vida como uma resposta. E a história de alguém, a história de um lugar, um projeto que está necessitado, será poderosamente abençoado por Deus através da sua vida. Você pode dar glórias a Deus por isso essa noite? Deus usa pessoas sensíveis. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus usa pessoas sensíveis. Pergunta para alguém perto de você: quais são as necessidades que Deus tem mostrado a você? Tem uma frase que eu gosto muito: que você seja a última porta que alguém precisou bater. Você pode bater no seu peito e dizer isso? Diga: que eu seja a última porta que alguém precisou bater. Que depois de passar por você, a pessoa não precisa buscar socorro mais em nenhum outro lugar. Que depois de passar pela sua vida, ela não precise buscar ajuda em nenhum outro lugar mais, porque você será a última porta que alguém precisou bater. Neemias foi a última porta que a dor de Jerusalém precisou bater. Sabe o que é curioso aqui? Quem tinha destruído aqueles muros? Diga comigo: Nabucodonosor. E quem é que está tendo que reconstruir? Neemias. Às vezes Deus vai te usar para levantar algo que não foi você que derrubou. Às vezes Deus vai te usar para curar gente que não foi você que feriu. Às vezes Deus vai te usar para fazer continuar a história de alguém que não foi você que paralisou. Não importa quem foi que destruiu, Deus vai te usar para reconstruir e para restaurar, e o nome do Senhor será glorificado por meio disso. Neemias está em Suzã, totalmente tranquilo, sua vida sem nenhum risco. Mas ele ouviu: Jerusalém está destruída, precisando do socorro de alguém. Sabe quantos quilômetros era de Suzã até Jerusalém? 1.600 quilômetros. Você acha que Neemias tinha todas as respostas que ele precisava? Não. Você acha que Neemias conhecia tudo sobre o futuro que ele queria conhecer? Não. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você não precisa conhecer tudo sobre o seu futuro. Você só precisa confiar em quem está guiando você até lá. Você não precisa ter todas as respostas sobre o seu amanhã. Você só precisa colocar a sua confiança em quem te conduziu até aqui. Deus não vai falhar com você. Você pode profetizar isso para alguém? Levante uma de suas mãos. Diga para essa pessoa: Deus não vai falhar com você. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para você. Você lembra quando Deus chegou para Elias? Deus disse assim: Elias, vá para o ribeiro, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Aí Elias chegou no ribeiro. Deus cuidou dele ali, sim ou não? Sim. Algum tempo depois o ribeiro secou. Deus disse: Elias, vá para Serepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Quando ele chegou em Serepta, Deus cuidou dele ali, sim ou não? Sim. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Tinha chances de Elias não ir para o Querite? Tinha. Mas tinha chances dele chegar no Querite e Deus não cuidar dele? Não. Tinha chances dele não ir para Serepta? Tinha. Mas tinha chances dele chegar em Serepta e Deus não cuidar dele? Não. Sabe o que a gente tem que entender? Deus disse: Elias, vá, porque eu já ordenei aos corvos e à viúva. Você precisa entender que com você Deus fala, mas com a providência Deus ordena. Você precisa entender que tem até chances de você desistir, mas não tem chances de Deus falhar com você. Você precisa entender que tem até chance de você ter medo e não acreditar, mas não tem chances de Deus não recompensar a sua fidelidade. Deus não vai falhar com você. Deus não vai falhar com você. Ele vai te dar coragem para você viver uma história extraordinária nele. Você pode glorificar a Deus por isso?
Neemias não tinha todas as respostas, mas ele tinha a confiança necessária. Ele vai para Jerusalém. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Eu acho isso daqui incrível, extraordinário. O capítulo 2, no verso 11, ele diz: cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Quantos dias? 3. Agora olha isso aqui, o verso 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para falar. Cheguei em Jerusalém, por 3 dias analisei a cidade, eu e pouca gente comigo, e não contei a ninguém o que Deus havia me colocado no coração. Guarde isso daqui com você. Ideias certas, contadas antes do tempo, podem comprometer tudo. Projetos certos, contados antes da hora, podem colocar tudo a perder. Se lembra de José? José traíra dos seus irmãos, porque contou os seus sonhos para pessoas que não estavam preparadas para ouvir. Deus vai te dar graça para você contar não projetos, mas para você mostrar resultados. Neemias está dizendo: antes de envolver o povo, deixa eu entender o território que eu estou pisando, a realidade que eu vou enfrentar, os desafios que de fato me aguardam. Aí, porque ele entendeu o tempo certo, o verso 18 ele diz: então lhes declarei como que a mão de Deus me fora favorável, e como também as palavras que eu tinha do rei. Aí aqui aconteceu algo que eu quero profetizar sobre a sua vida. Então as pessoas disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. No tempo certo, Deus vai levantar as pessoas certas que vão trabalhar com você nessa ideia, e Deus será glorificado através disso. Você entende isso e pode louvar ao Senhor por isso? Neemias está organizando o povo, está envolvendo a cidade. Só que aqui tem uma coisa curiosa. A Bíblia diz que existem inimigos em volta de Jerusalém, que estão olhando para a cidade e estão dizendo: opa, nós não podemos deixar essa cidade se levantar de novo. Mas por que não podemos? Você conhece a história do Deus desse povo? Esse povo tem um Deus que venceu filisteus, midianitas, amalequitas, amorreus. O Deus desse povo venceu os egípcios, a maior potência de guerra da época. Venceu Senaqueribe. Esse Deus desse povo tem milhares de anjos, mas tem um anjo que um dia esse Deus enviou numa guerra, e numa única noite, esse anjo sozinho matou 180 mil soldados do exército inimigo. Olha a força desse Deus, olha o poder do Deus do povo dessa cidade. Nós não podemos deixar que essa cidade se levante de novo. Mas o que nós vamos fazer? Primeira tentativa de Sambalate, Tobias e Gesem para parar em Neemias. Diga comigo: afronta. Você pode dizer bem alto, diga afronta. Escute isso daqui. As pessoas são livres para elas falarem o que elas quiserem de você. É você que decide se isso vai afetar as suas emoções ou não. Esse povo criou uma narrativa e diz o seguinte: ó, não tem qualidade os muros que eles estão levantando. É obra sem segurança. Se chegaram a dizer que se uma raposa passasse do lado, esbarrava. Tentaram parar Neemias por meio das afrontas. Tentaram criar narrativas para desanimarem Neemias. Eu estou crendo nessa palavra de Deus sobre a sua vida. Deus vai guardar as suas emoções e nenhuma afronta vai parar você. Deus vai te dar graça, e nenhuma palavra que está vindo contra a sua vida vai prejudicar o plano de Deus para a tua história. Deus vai te sustentar, tua caminhada vai continuar. Primeira tentativa, afronta, foi qual? Afronta. Neemias parou por causa da afronta, sim ou não? Não. Segunda tentativa, diga comigo, ameaças. Eles disseram: ó, se pela afronta nós não conseguimos parar Neemias, vamos parar ameaçando ele com uma guerra. Mas como assim? Vamos dizer que nós vamos entrar em guerra contra eles. 3 povos contra um povo que está tentando se reerguer.
Quando a informação chega para Neemias, Neemias não é irresponsável, ok? Neemias diz, nós estamos sob ameaça de guerra. Então nós vamos nos preparar para a guerra. Em uma mão, leve armas, caso for preciso guerrear. Só que tem uma coisa, nós não vamos deixar que o medo nos paralise. Na outra mão, nós vamos levar ferramentas para continuar a construção dos muros. Porque se o medo não vier a se tornar realidade, nós não vamos perder nem um dia sequer no muro que nós estamos levantando. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. 90% dos seus medos, pelo menos, nunca vão se concretizar. 90% das suas preocupações nunca vão se tornar realidades. A palavra preocupação vem de duas palavras. Pre da ideia de pré, antecipar, e ocupação. Porque se preocupar é se ocupar de forma antecipada. É sofrer de forma antecipada. É desistir antes da hora. 90% dos medos que assolam a sua mente e o seu coração vem para tentar parar você, para tentar desanimar o seu coração, mas eles nunca vão se tornar realidades. Eles atuam apenas no campo do medo. Repita comigo, medo. Guarde isso com você. O medo, ele tem que ser dosado, ok? O medo tem que ser para você um guarda-corpo, não uma corda. Alguém que não sente medo é alguém irresponsável, é alguém inconsequente. Sabe por que os pais têm que ficar de olho numa criança de 10 meses de idade para ela não rolar da cama? Porque ela não tem medo. Se ela tivesse medo, ela não iria rolar. Porque a ausência de medo é a ausência de conhecimento. O medo te dá segurança. O medo é um guarda-corpo para você se proteger. Mas se você desregula o medo, ele pode se tornar uma corda que bloqueia você, que impede você de avançar, que domina as suas emoções, que paralisa o seu crescimento. O Senhor vai te dar graça para você dosar o seu medo. O Senhor vai te dar graça para você ter um nível de medo que não para você, mas que te dá responsabilidade, que te faz ter previsibilidade, que te faz calcular o próximo passo, mas que não te impede de avançar na tua trajetória. Os dias vão passar, as lutas também vão, e você verá que valeu a pena não ter parado por causa do medo. Deus te sustentará e te dará vitória sobre ele. Você pode dar glórias a Deus por isso? O que você não pode fazer é lidar com essa realidade como se nada tivesse acontecendo. Neemias não foi responsável, ele entendeu a realidade. Você precisa entender o que está acontecendo. Você tem que fazer a sua parte, só que você não pode desistir por causa do medo. Os inimigos vieram, sim ou não? Não. Mas Neemias não perdeu um dia sequer no muro que ele estava construindo. Como eles viram que a afronta não deu certo e o medo não deu certo, aí eles foram para a terceira tentativa. A primeira foi qual? Afronta. A segunda, ameaças e medo. A terceira é a mais discreta, mas é a mais perigosa. Eles olharam e disseram, parar esse povo por ameaça a gente não vai. Vamos tentar pará-los pelo relacionamento. Escreveram cartas dizendo, Neemias, nós queremos pedir desculpas a você. Nós pensamos errado sobre vocês. Pensamos que você era uma pessoa má, mas você é uma pessoa boa. E nós queremos também tirar essa impressão que você construiu da gente. Então nós estamos convidando você para que você venha até o vale, a planície de Ono, para a gente se reunir e se assentar e tirar essa má impressão que ficou. Só que a Bíblia diz, porém, eles queriam era fazer mal a Neemias. Primeira tentativa foi afronta. Segunda, medo. Cuidado. A terceira são as distrações. Tem coisas que não te ameaçam, mas te distraem. Que não te trazem medo, mas te fazem perder foco. Porque o objetivo não é só deixar com medo, é tirar do muro. É fazer a tua história parar. É fazer os projetos ficarem pela metade. Quando Neemias ouve isso, ele fala assim, não, eu não vou descer desse muro. Tem uma coisa curiosa aqui, você está comigo aí, diga amém. O que levou Neemias para Jerusalém foi o objetivo, você pode repetir? Diga objetivo. Qual era o objetivo dele? Reconstruir os muros. Mas o que fez ele terminar os muros foi uma coisa chamada foco.
Objetivo sem foco não funciona. Agora guarde isso, se você quiser anotar, para você não esquecer disso. Foco está ligado à sua capacidade de dizer não. Gente que tem foco diz não. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você tem uma dívida de 10 mil reais para pagar. Qual o valor? 10 mil. E do seu salário, todo mês, sobra R$1.000. Se você guardar esses R$1.000 por mês, em quantos meses você paga a sua dívida? 10. Mas é fácil sobrar R$1.000 para você e você guardar R$1.000? Não. Você só não gasta R$1.000 se sobrou, se você tiver foco. Porque será esse foco que vai te fazer dizer não para aquilo que vai tentar distrair você. Você entende isso? Ok? Foco está ligado à sua capacidade de dizer não. Se tudo te distrai, se tudo rouba o seu tempo, se tudo rouba as suas energias, se você diz sim para todo mundo, você tem que entender uma coisa: tem gente que só é seu amigo enquanto você diz sim para ele. Você tem que ter coragem para dizer não. Coisas que estão roubando o seu tempo, roubando suas energias, roubando sua saúde, destruindo as suas emoções. Você tem que entender que para você avançar na vida, você tem que ter foco, e esse foco vai te fazer dizer não. Não é a primeira vez que Neemias falou não no livro, mas é a primeira vez que ele disse não como resposta. Será que você pode descer daí para se reunir com a gente? Neemias dá uma das respostas mais clássicas da Bíblia. Informe a eles que eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Informe a eles que eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu estou profetizando essa palavra de Deus sobre você. Deus vai te dar graça para você dizer não para aquilo que quer parar você. Tua história vai continuar. Você pode dar glórias a Deus por isso. Coragem para dizer não. Força para dizer não. Não posso parar. Levante sua mão e diga: eu não posso parar. O convite para Neemias foi para ele se assentar em uma mesa, ok? Venha para a planície de Ono para que a gente se reúna, para que a gente se congregue, para que a gente se assente junto. O convite foi para uma mesa, foi para uma... Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não troque o seu muro por causa de uma mesa. Mateus, como saber se uma mesa é de Deus para mim ou não? A mesa que não cabe o teu muro, não cabe você. A mesa que não cabem os seus princípios, os seus valores cristãos, não cabem você. A mesa que não cabe Deus nela, não cabe você. A mesa que não cabe o plano de Deus para a tua história, não cabe você lá. Fique com o teu muro, se envolva com o teu muro. Deus vai te apaixonar pelo teu muro, pela tua missão, pelo teu objetivo. Nada vai parar você. Você pode louvar a Deus por isso. Eu não posso descer, eu não posso. Aí a Bíblia diz, e eu começo a concluir aqui, que com 52 dias de obra, esse muro foi concluído. Gente, restaurar as muralhas de uma cidade, sem nenhuma empreiteira, só com gente envolvida e com coração naquilo ali, com 52 dias, isso aqui é só coisa para gente que tem foco. Começar tem a ver com objetivo. O objetivo tem a ver com boas intenções. Terminar tem a ver com foco e com disciplina. Olha a quantidade de gente que começa um monte de coisa. Pegue qualquer faculdade, qualquer curso de igreja, qualquer universidade. A quantidade de gente que começa um curso de graduação, a quantidade de gente que termina. A quantidade de gente que coloca um objetivo para construir na vida, a quantidade de gente que para pelo caminho. Jesus disse que se você vai levantar uma torre, faça os cálculos, para que ela não fique pela metade, e você fique envergonhado por ter começado algo e não ter construído. As pessoas vão se distraindo, elas vão dizendo sim para tudo, a vida dela vai ficando em ruelas e becos da vida, em vez de ela centralizar a vida em um único caminho, e ter objetivo e foco naquilo ali. Eu estou dizendo a você, em nome de Jesus, Deus vai te dar graça para alinhar aquilo que está espalhado na sua vida. Deus vai te dar foco, você vai conseguir concluir o que Deus te ajudou a começar a fazer.
52 dias. Aí quando a Bíblia diz que com 52 dias o muro terminou, a Bíblia diz que os inimigos, você pode repetir comigo? Diga, inimigos. Os inimigos de Neemias se abateram diante dos seus próprios olhos, porque reconheceram e disseram: foi Deus quem fez esta obra. Isso aqui é metade do capítulo 6, metade do capítulo. Sabe quantos livros tem esse capítulo? Diga comigo, 13 capítulos. A metade do livro de Neemias é na metade do capítulo 7. Na metade do capítulo 6, Sambalate, Tobias e Gesem já haviam sido vencidos. Quando a gente olha para esse livro, a impressão que a gente tem é que os maiores inimigos foram quem? Sambalate, Tobias e Gesem. Na metade do livro o problema já tinha sido resolvido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender que os seus problemas têm data de validade limite. Você precisa entender que essa guerra que você está enfrentando, ela não é para sempre. Você precisa entender que essa investida do diabo contra a sua vida, para te tirar dos caminhos do Senhor, para parar a sua trajetória, essa área que o diabo está investindo contra você, isso não vai durar por muito tempo. Os problemas têm um limite, até ali eles vão, dali para frente eles não passam. Deus estabeleceu um limite, a vitória de Deus chegando para a história da sua vida. Na metade do livro não tinha mais Sambalate, não tinha mais Tobias, não tinha mais Gesem. Os problemas têm data de validade para serem vencidos. Sua história vai até o final, os problemas não. O homem que saiu de Suzã sem respostas termina o livro de Neemias com muros restaurados. Se tem uma palavra para definir a história de Neemias, eu fecho essa palavra com ela. É uma palavra chamada coragem. Você pode repetir comigo? Diga coragem. Não bata no seu peito e diga assim: Deus, eu preciso que o Senhor me dê coragem. Você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Você precisa mais de coragem do que de que pessoas acreditem em você. Você precisa mais de coragem do que de uma combinação de bons fatores. Diga comigo mais uma vez, coragem. Repita comigo esse nome, Samua. Diga comigo, Gigeal. Fale comigo, Safate, Pauti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Jeuel, Nabi. Você já ouviu falar desses homens, sim ou não? Não. Josué, você já ouviu falar? E Caleb. Sabe quem são esses homens? Os 12 espias. Sabe por que a gente não ouve falar nada sobre os 10 primeiros? Guarde isso com você. Covardes nunca serão lembrados. Nunca. A história de quem desiste não é contada. Eu quero orar com você nesta hora, porque eu tenho certeza que Deus vai te dar coragem. Deus vai te renovar em coragem. E a tua história vai continuar. Você recebe essa palavra? Fica em pé comigo em nome de Jesus. Neemias conseguiu reconstruir esses muros, porque ele foi um homem que teve coragem. Deus vai te ajudar a chegar até o final, porque Deus vai te dar um batismo de coragem. Coragem para começar, foco para terminar. Coragem para vencer os medos, as incertezas. Coragem para entender que você pode até não conhecer o teu amanhã, mas quem está guiando você conhece. Então vale a pena você acreditar e ter coragem, ir à luta, porque Deus vai te ajudar. Vem com Josué lutando em Jericó, Jericó, Jericó. Não pode faltar não. E as muralhas ruirão, suba os montes devagar, e o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vai lá na praça de alimentação, gente. Vai comer pizza, comida japonesa. Vai lá, paga pra ela. As trombetas soarão, se vocês estão vendendo água aí, o céu e o chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim.
doutora. Josué lutar em Jericó. Ô, Consoleza, demorou? Jericó. Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas. Por que tá ruim o som assim? Que som ruim é esse aí? Eu não posso viajar que piorou? O que é isso aí? Tá meio lata velha. E as muralhas. Foi mais aguda aí. Trazer 50 pirulitos, hein?